tem lições na nossa vida que nós jamais aprenderíamos se não fosse pelos momentos ruins que nós experimentamos. Entendi. Pode ter certeza. Né? Tem um vídeo do William Lane Craig, que é muito interessante, que ele fala quando ele bombou no doutorado dele. Ele foi fazer o doutorado dele e ele reprovou. Ele reprovou. E ele vai dizer numa pregação, num culto, tá na internet, tem em inglês, legendado em português, depois os queridos telespectadores aí depois podem acompanhar e tal. E ele vai dizer que essa frustração em razão de ter bombado no doutorado, não ter passado e tal, que para ele foi algo ruim, né? Foi muito importante, porque lapidou-o para ser o filósofo e teólogo que, sem ser reprovado nisso, ele talvez não seria. Sim. Exatamente. Rapaz. Então, assim, devemos louvar a Deus não só pelas coisas boas, mas também pelas frustrações. Eu vou dizer uma coisa, olha só. Existem frustrações que vêm de Deus. Tem coisas que Deus permite ou envia positivamente, ativamente para a nossa vida, mas sem as quais nós não nos moldaríamos naquelas pessoas que hoje somos. Eclesiastes 7,14, né? Sim. Só para terminar, que eu estou falando demais. Não, mas isso aí. Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade, ó o mal. Considera. Por quê? Olha a razão dele. Porque Deus também fez este dia, o da adversidade, em contraposição àquele do gozo, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Deus tá, você se acha, você é presunçoso, prepotente, eu vou fazer contrato, eu vou fazer isso, eu vou ganhar você aquilo, menos. Porque pode ser que no meio da sua jornada as coisas tenham uma reviravolta bem negativa. E pode ser que Deus envie isso sobre a sua vida. Para quê? Para que você se torne alguém bem melhor lá na frente, que você não seria se não recebesse isso na sua vida. No caso de Jó, ele já era o cara, mas ele fala que só conheceu a Deus verdadeiramente depois do Você vê que do sofrimento. Depois que ele perde 11.500 animais, 7 filhos, 3 filhas, a saúde, a compreensão da esposa e a compreensão dos amigos. Depois de perder tudo, e depois de Deus ter ficado 37 capítulos da história em silêncio com ele. Sim. E ele até o capítulo 37 Deus não fala. Só o autor do livro de Jó, né, e os leitores do livro de Jó sabem. Como Jó não leu o livro de Jó, ele não sabe disso. Mas nós sabemos o que está acontecendo. Mas 37 capítulos da história, Deus fica em silêncio. Deus só vai começar a falar com ele no capítulo 38. 38, 39, 40, 41, aí é que Deus fala. Vem no redamoinho. Então, isso faz parte do sofrimento. Como lidar com o sofrimento num contexto onde Deus permanece silente? É difícil, hein? Você está na dor, quando você está na dor, o que você quer? Você quer a resposta. Sim. Sei lá o que seja, me dê uma resposta, pelo amor de Deus. E Deus fica silêncio. E quando ele fala, é aquela aula, né? Quer dizer, Deus não responde, Deus parece mineiro, né? Ele vai comendo pelas beiradas ali, usando essa metáfora, né? E ele não vem falar pra Jó, Jó, que dó que aconteceu. Ele dá uma patada. Não. Mas a resposta de Deus nos ensina. Sim. Eu entendo que Deus responde não respondendo. Ele responde não respondendo, uma coisa meio dialética, né? Meio paradoxal. Então, qual era a dúvida de Jó? Senhor, claro, como de qualquer pessoa, por que eu e por que aconteceu tudo isso? Porque eu perdi 11.500 animais, como eu disse, ele era o Elon Musk da época, o cara mais rico era ele, era o cara, né? Não comprou o Twitter porque não tinha época, brincadeiras à parte, né? Ele já estava interessado em outras coisas, né? Mas assim, perdeu um filho. Não sei aqui quem é pai ou mãe. Perdeu um filho. Perder 7 filhos e 10 filhas numa cacetada. Né? O sujeito perde 11.500 animais, perde 7 filhos, perde 3 filhas, perde a compreensão da esposa, perde a compreensão dos amigos e perde a saúde. Nesse contexto todo, sabe, a resposta de Deus é uma coisa estupenda, como não poderia deixar de ser. Sim. Deus fala assim, Deus aparece no meio de uma confluência de ventos lá no meio de um tufão. Ele fala para ele, Jó, onde você estava quando eu criava isso? Eu assentava os fundamentos da terra, dava peso ao vento, eu criei o Leviatã. Você viu que animal fantástico? Fui eu que criei. Quem é você na fila do pão? Mas o que está por trás? Deus está dando resposta para ele. Para o sofrimento dele. Ele está dando. O que ele está dizendo? Parafraseando. Jó, eu não criei todas estas coisas, não criei o universo todo, eu não sustento todas essas coisas maravilhosas como essas criaturas que eu citei. E você faz parte delas.
Se eu cuido de tudo, você acha que eu não estou cuidando da sua vida também? Embora não a seu modo, não do jeito que você gostaria, mas se eu criei todas as coisas e as sustento com o meu poder, não se preocupe. O silêncio não significa ausência. Confie. Exato, exato. Confie. Então, Deus me ensina por meio do livro de Jó a confiar nele como Deus criador e sustentador, um Deus providencial, um Deus que cria e sustenta todas as coisas. Ora, voltando à fala do início, como eu brinquei com aquela ideia do azar e tudo, nós cristãos não cremos em sorte, azar, acaso, né? A música de um certo grupo, aí o acaso, lá me protegendo enquanto eu andar distraído. Vai nada, quem me protege é Deus. Sim. Confia que vai. Então, para nós cristãos não existe acaso, sorte, azar, aleatoriedade. Para nós cristãos existe providência. Há um Deus que ou causa as coisas ou as permite. Quer causando-as, quer permitindo-as, ele governa absolutamente sobre tudo e sobre todos. Você crê nisso? Creio. Descanse nisso. A providência divina é um dos temas teológicos que mais deveria dar segurança e encher de esperança e de fé o coração de um cristão. A minha vida está nas mãos de Deus. Acabou. Amém. Você crê nisso? Você tem certeza que você crê no que você está falando? Creio. Então, meu amigo, descanse. Se você por isso que o amor lança fora o medo, né? Nesse sentido, né? Sim, claro, né? Então, se você confia nisso, meu irmão, se ficar desempregado, Deus tem algum propósito por meio disso. Eu não sei qual é, ele tem. Ficar doente, também. Aconteceu um problema ali financeiro, calma. Aquela velha história, Deus está no controle, é isso. Só que ele está no controle, não necessariamente sem ter que controlar as coisas no sentido de determinar todas. Ele pode determinar tantas coisas e outras tantas pode apenas permitir. Como o mal e o pecado. Sim. Eu sigo nesse ponto a perspectiva antiga de Agostinho e de Armínio, no sentido de que Deus ele causa as coisas em termos ativos, o bem, mas as coisas más, o pecado, Deus apenas permite. Satanás é um cão raivoso nas correntes de Deus. Nesse sentido eu concordo sem dúvida, com a visão de Calvino, de Lutero. Nós, num certo sentido, temos correntes, que não é uma boa metáfora para nós seres humanos, mas nós temos algo que nos prende, Deus diz, até aqui você pode ir, a partir daqui... Claro. Né? Então, quando falamos que temos liberdade, a nossa liberdade não é total, não é plena. É uma liberdade repleta de condicionantes. E condicionantes estes que, via de regra, Deus colocou ali para que, de fato, limitasse nossas ações e tudo. Mas não somos totalmente livres.